Olá, igreja, tudo bem com vocês? Olá, igreja, estamos ao vivo aqui. Paz, tudo bem, Lucélia? Paz, Sandro, vou chamá-lo agora. A gente vai começar a live aqui com ele. E aí, Nicole, tudo bem? Vamos começar a nossa live com o pastor Sandro. Tudo bem, Olá, pastor? Sim, paz, Senhor. Como o senhor está? Eu estou bem, e você? Estou bem também, graças a Deus. Pastor, preparado para compartilhar o seu testemunho conosco? Sim. Tá me ouvindo bem? Tô sim, graças a Deus, tô bem. Tô escutando bem. Ah, que bom. Bom, vamos começar, né? O pessoal tá entrando, tá chegando aí. Tá chegando. Só dando uma direção aqui para quem estiver entrando, a qualquer momento, se quiserem fazer perguntas, façam perguntas, eu anoto e depois a gente vai conversando. Ok. Bom, podemos começar? Pode? Então, tá bom. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou um dos pastores da Bênção, pela misericórdia do Senhor, né? Me deu essa oportunidade, de tantos pastores. Pastor, tá falando que seu áudio está um pouquinho baixo. Dá aumentar um pouquinho. Falar um pouquinho mais melhor? perto. Acho que Tá deve estar. melhorando? Para mim tá melhor. Tá bom. Então, eu sou um dos pastores da Bênção, né? E como tem muita gente que me conhece aí, então, de repente, eu queria falar um pouquinho, né? Eu estou na igreja já há mais de 20... desde os 20 anos, né? Eu aceitei Jesus. E teve uma longa jornada aí, onde teve situações que eu vim desviar, que eu Tá dizendo que continua baixo, pastor. É? Continua áudio baixo. Tá ouvindo melhor? Agora tá. Agora tá bom. Vai ficar assim. Tá bom. Então é o seguinte, gente. Bom, vamos começar primeiro com uma oração, tá? Porque eu tenho a expectativa que Deus vai nos usar para falar com vidas, para que esse testemunho seja para a honra e glória do Senhor, para trazer paz para algumas pessoas que têm a oportunidade de ouvir isso agora ou então depois. Então vamos começar com uma oração, né? Que tudo para a honra e glória do Senhor. Senhor Deus, meu Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui para te glorificar e te exaltar, falar do seu amor e do seu grande nome, do teu poder, da tua presença, do teu Santo Espírito. Senhor Jesus, me ajuda, nos abençoa. Senhor Deus, me traz à memória aquilo que eu preciso dizer para a tua igreja, para aqueles que estão aflitos e precisam de uma palavra do Senhor, uma palavra de ânimo, uma mensagem, um alimento, que tudo seja para a tua honra e glória. Amém. Glória a Deus. Vamos começar, gente. É o seguinte, o que acontece? Eu coloquei aqui um pequeno esboço para não esquecer. Como eu falei na outra live, eu não era evangélico, né? Mas eu era uma boa pessoa, assim, sabe? Dentro dos padrões de ética, de postura, de cidadão, é uma pessoa exemplar, tá? Um rapaz exemplar, é estudioso, né? Assim, era um bom exemplo para a família, para os vizinhos, os meus amigos, os pais deles queriam que eu ficasse, que eu fosse amigo dos filhos deles, né? Então era um bom exemplo. Mas a gente não era evangélico, não era nada, né? Nós éramos de outra religião. E aí, quando eu me converti, quando tinha 20 anos que eu aceitei Jesus, que eu descobri, que até contei na live passada, que eu tinha dúvidas do que era Espírito Santo, né? O que era Jesus. Aí eu aceitei Jesus, né? Fui para uma igreja chamada Assembleia de Deus, né? E ali eu permaneci, né? Comecei a congregar, comecei a entender do Evangelho. Eu tinha 20 anos. E aí eu permaneci por
2 anos e pouquinho. Aí, por que eu quero falar isso? Porque o mais importante de dizer de um testemunho é dizer os motivos que levam a gente a cair. Qual foi o vacilo? Quais foram os vacilos, né? É que nem um acidente de avião, né? Não é uma coisa só que derruba, são várias coisas que vai derrubando aos pouquinhos, né? E aí eu fui, eu caí nessa falha. Por quê? Falhou aqui? Porque eu não orava, sabe? Eu não tinha frequência assídua na igreja. E como eu vim do mundo, então tinha muita coisa que estava já me adaptando, entendendo, compreendendo. E ser jovem na igreja é muito difícil, né? Eu tinha namoros do mundo, né? Então era diferente. Porque você tem que estar em situações que está certo na presença do Senhor, em comunhão. E aí eu fui me distanciando. E o que aconteceu é o seguinte, quando eu comecei a fazer... tinha uma amiga que estudava psicologia e ela falava bastante. Eu também participava de umas aulas com ela que eu ia na faculdade. E nessa que eu fui estudando um pouquinho de psicologia também, comecei a estudar a parte também. E como também eu era uma pessoa de exatas, né? E eu comecei a procurar entender as situações, as coisas. E o que aconteceu? Quando a gente começa a querer entender as coisas de Deus e começar a questioná-lo, isso é um problema, tá? E eu comecei a questionar algumas coisas, né? Mas por que assim? Por que assado? E me prendi em coisas bestas, né? E eu pegava e comecei a não acreditar, comecei a ficar cético com algumas coisas, né? Sobre os milagres e sobre... será que isso aconteceu mesmo? É o homem que escreveu, enfim. E aí, eu comecei a estudar psicologia, poder da mente, dupla personalidade, aí eu comecei a pensar, será que aqueles guias que a minha mãe tinha era dupla personalidade? Ou será que aquilo não era nada de... Isso tudo não existe? Será que nós somos... Será que isso aí é algo... A minha mãe tem problemas cerebrais, psicológicos. Aí comecei a pensar umas coisas desse tipo, porque eu sabia que a minha mãe tinha os guias e tal, né? Mas eu mesmo, eu não tive nunca uma experiência dessa. E eu comecei a pensar... Aí eu comecei a observar que na igreja ficavam as pessoas que eram assim certinhas, sabe? Assim, as pessoas que os alcoólatras, os viciados, as pessoas que tinham problemas na sociedade, a igreja acabava colocando as pessoas nos trilhos e passava a ser um cidadão, né? Com a ética correta. E aí eu pensei assim, então é provável que esse negócio de igreja, acho que isso aí é tudo bobagem. Eu comecei a pensar nisso, eu comecei a colocar na minha cabeça e comecei a perder a fé. E comecei a dar ouvidos para exata, para as coisas desse mundo. Entendeu? Sim. E aí eu comecei a me preocupar com isso e eu falei assim, mas eu sou uma pessoa que não bebo, não fumo, né? Sou estudioso, né? Um dos defeitos que eu tinha, que eu creio que Deus me moldou, eu era muito de si, né? Eu achava que se uma pessoa faz, eu também faço. Nada que ele faça que eu não consigo fazer, eu também consigo. Então, eu era muito, eu não sei se arrogante, mas eu era uma pessoa que eu achava que eu era a pessoa. Se alguém faz, eu também faço. Eu não conseguia, eu não imaginava. Eu achava que era o dono da razão. Então isso é um defeito, né? Horrível. Mas também eu era assim. Mas, porém, eu era uma pessoa correta, estudiosa, esforçada, trabalhadora, né? Tá, enfim. E aí eu comecei a olhar. Poxa, as pessoas da igreja, o perfil das pessoas que estavam ali, né? Aqueles doentes, tudo, eu não me encaixava ali, exceto a situação dessa parte espiritual, que aí achei uma brecha, né? Não, isso aí é coisa da mente, né? E aí começou. Eu comecei a enfraquecer, aí comecei a não ir para a igreja. Aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe,
esse negócio de igreja é bom para quem tem problemas psicológicos, melhor, de éticos, né, da sociedade, porque não é alcoólatra, um drogado, sabe? Essas pessoas. Porque a igreja, ela transforma e coloca nos trilhos. Por isso que a pessoa, mas eu não sou acima, então eu acho que eu vou para a igreja não, eu acho que isso é coisa da mente e tal, eu sou uma pessoa. E eu comecei a me distanciar. E eu disse para minha mãe que não ia mais, a minha mãe também já estava querendo ir, também não ir também. Eu falei, não, mãe, fica lá, mãe. Fica lá, porque vai que, né, eu me torno drogado, coisa do tipo, né, nessa hora para eu voltar, né? Aí eu, tipo, brinquei, sabe? Aí, se eu tiver só a RG na carteira, se tiver mais nada, é porque realmente é o fim. Ou seja, quando eu falei isso, eu determinei a minha sentença. Uhum. E aí o que aconteceu? Aí comecei a não ir para a igreja, então, ou seja, com 2 anos e pouco indo para a igreja, eu fui distanciando, né? Aí eu cortei o vínculo. Eu acabei ficando cético, ficando ateu, agnóstico, né? Eu não acreditava mais nas coisas do Senhor. Eu não conseguia acreditar que o mar se abria, que Lázaro ressuscitou, sabe? Eu sempre achava que ali tinha alguma coisa ali que fizeram esse floreio, essa história, sabe? Então eu comecei a ficar cético com isso. E aí eu me distanciei do Senhor. Uhum. Aí passou um tempo, eu comecei a ficar preguiçoso. Eu trabalhava numa indústria farmacêutica já há uns 4 anos e pouco. E eu pensei, sabe uma coisa? Eu vou pedir para me mandar embora, porque eu estou cansado, eu preciso descansar por 6 meses. Olha só, jovem querendo descansar, né? Que coisa de louca. Né? Aí fui lá e comecei a falar com o meu chefe lá. Falei, me manda embora, me manda embora. Eu falei, não, eu vou te mandar embora, não. Você é um bom profissional, não vou mandar. E ficou. E aí eu peguei e falei, uma coisa, eu vou tirar umas férias, vou ficar uns dias na praia. E aí eu vou ficar uns 15 dias longe. Uhum. E eu tirei férias por conta própria, abandonei o trabalho, né? E aí eu fui com alguns amigos para a praia, né? E meus amigos, a grande maioria deles, todos eles era uma má influência, tá? Eu era o mais diferente ali entre eles por ser uma pessoa certinha, porque não fumava, não bebia e tal, né? Era um caretão, sabe? Mas eles não, muitos ali, eles eram bem pra frente, sabe? Usavam drogas, maconha, cocaína, enfim. E aí a gente foi pra praia, vamos pra praia. Eu fui com eles, e aí um deles levou uma grande quantia de cocaína. E aí, estava lá, o primeiro dia, segundo dia, 4 dias, ali firme, né? E lá pro 10º dia, que estava já lá no meio do mundo sem Deus, a Deus dará, né? Uhum. Aí eu peguei e falei, deixa eu ver como é esse negócio. Aí eu peguei e experimentei a droga, a cocaína. E foi assim, foi fantástico, né? Porque a droga dá uma sensação excelente no começo, né? Então é um negócio fantástico. É bom. Se a isca não fosse boa, muita gente não entrava, mas é boa. E e aí as pessoas que entram nessa situação, que ela acha que ela tem condições de se controlar. Uhum. E aí quando eu fui lá e experimentei a cocaína e tal, que é um negócio interessante, fiquei feliz, alegre, aquela sensação na cabeça e tal, enfim, e fiquei uns dias lá. E aí eu falei não, eu sou uma pessoa inteligente, né? Como eu dizia, eu me achava, né? Eu consigo me controlar. Não, isso aí não vai me atingir. Eu vou usar só no fim de semana, na saidinha aqui, na saidinha ali. E aí eu começava a fazer isso. No fim de semana eu pegava, ia lá, comprava uma quantidade e começava a usar. Só na farra, na alegria, assim, tal. E aí que eu comecei a usar, daí foi aumentando, essa distância foi diminuindo. Não é só de fim de semana, depois começou na segunda, na terça, aí eu perdi o emprego, aí eu fiquei o tempo todo vagabundo, né? Então daria para usar mais cocaína e tal. E eu estava com dinheiro, porque eu peguei rescisão, enfim. Aí o traficante que me servia, né? Que eu ia sempre buscar lá, eu passei a conhecer ele e tal. Ele pegou e falou assim, Sandro, você é burro. Meu, quer deixar nervoso e chamar de burro. O cara vai ser burro. Por que burro? Você vem para cá, você pega sempre 10 papelotes aqui, gasta essa quantia X, está gastando uma grana, mas se você quiser investir comigo, a gente compra uma parte de trabalho, você tira o que você usa, ainda tem um lucro. Aí comecei a fazer os cálculos, que legal, beleza. Aí eu investi uma grana com ele
na droga, em comprar e buscar. Daí eu comecei a fazer parte desse tráfico, com esse traficante. E aí comecei a me envolver com ele, e aí fui me afundando cada vez mais. E no começo, assim, eu não percebia isso. Então, era essa pessoa que eu me associei, era uma pessoa perigosa, com vários homicídios, andava armado até os dentes. Daí eu fui conhecer uma arma, daí eu comecei a andar com arma no carro. Aí comecei a conhecer os pontos de onde a gente pegava a mercadoria, e começou. Né? E eu fui ficando assim, com uma fama, vamos dizer assim, na região, né? E a gente tinha muitos pontos de tráfico, né? Eram mais de 15 que nós tínhamos, e tinha um faturamento, assim, entrava muito dinheiro. Aí a gente passou a conhecer os delegados, porque toda essa área é envolvida, sabe? Os delegados, as polícias. E o negócio é muito complexo, tá? Sim. E aí, com o passar do tempo, aí a casa foi caindo, né? As pessoas foram percebendo o meu comportamento, aí eu comecei a não dormir mais de dia, à noite, só de dia, invertia. Aí comecei a usar droga constantemente e sempre envolvido em riscos, situações, né? E aí a polícia começava a parar, eu ia para a delegacia, o delegado soltava, porque já sabia, papapá. E foi me envolvendo cada vez mais. Um abismo trazendo outro abismo, né? Aí o que aconteceu? Aí tiveram muitos incidentes, tá? São muitas situações. Se eu for contar tudo aqui, leva uns 2 dias. Casos terríveis que aconteceram. E também não quero trazer muito ibope pro diabo, não, sabe? Tá certo. Então, aí, o que aconteceu? Chegou um dado momento que esse traficante, que eu vou falar o nome dele, ele é assim, tudo que a gente trabalhava, uma semana eu ficava com a receita, vamos dizer assim, com o lucro, né? E a outra semana era ele. Então a gente dividia assim. A gente tirava todos os custos e o lucro, uma semana eu ficava com o lucro, então cada 15 dias a gente fazia uma retirada de grana, vamos dizer assim. Entendi. E aí teve uma situação que quando era para eu fazer a minha retirada, ele chegou em mim e falou assim, ó, Alex, que na rua todo mundo conhece como Alex, tá? Porque o nome é Alexandre, né? Então todo mundo conhecia como Alex. Aí ele falou assim, Alex, é o seguinte, nessa sua retirada agora, eu vou precisar desse dinheiro, porque eu vou fazer um negócio particular aqui, eu preciso dele, depois a gente acerta. Aí eu falei, tudo bem. Aí, né, continuava pegando a droga, tudo, aí eu não peguei, ele não pegou, eu não peguei a minha parte de dinheiro. Ele pegou. Quando foi na outra semana, o que aconteceu? Eu já nem falei nada, a parte dele eu já nem entreguei, já fiquei com a parte dele, porque tinha invertido, né? Mas não era isso que ele pensou. E aí ele ficou muito bravo comigo. Era um cara que já tinha matado muita gente já, tal. Aí o que aconteceu? Ele pegou, ele me colocou assim num beco, assim, brigando comigo, tudo, pegou a arma, colocou na minha cabeça e falou assim, cara, você está pensando o que você pensa que você é? Tudo que você faz até hoje, tudo foi eu que te coloquei, te ensinei, você é o que é hoje por causa de mim, e bababá. E é o seguinte, cara, você tá me desafiando, eu vou te matar agora. Aí eu nesse momento, eu já não tinha mais a crença em Deus, só em Deus não existia mais. E eu fiquei bravo com ele, porque também eu tenho um gênio forte, né, nervoso. Eu também já estava pensando em matar ele, não estava vendo como que ia fazer aquele negócio para ser daquela enroscada. Quando ele foi para me matar, ele falou para mim assim, ó, eu não sei o que Deus tem com você. Ó, traficante, hein? Não sei o que Deus tem com você, porque o diabo está me falando aqui, que ele já dizia que era do diabo, né? Que se eu te matar, eu vou perder minhas filhas. Então eu falei o seguinte, some da minha frente. Aí pegou, me deu um chute, me deu umas pauladas e tal, mas não me matou. E depois eu procurei. Aí eu perdi a sociedade, né? Aí eu fui resmungando tudo, né? Fui para casa pensando como que ia fazer para matar ele e tal, né? E fui embora reclamando. Porque você fica nesse meio, você não pensa em outras coisas. Você fica marginal, na verdade, né? E aí eu fui distanciando, Deus me deu esse livramento desse sócio, passou 2 semanas, a polícia enquadrou lá o lugar que nós trabalhávamos, o helicóptero e tudo, ele foi preso, o outro cara que estava lá com ele foi morto,
Deus me deu livramento ali já, porque era para eu Uau. estar ali, era para ter morrido. E aí Verdade. começou os livramentos, né? Uhum. E aí, quando eu distanciei do traficante, já fui liberto do traficante, o que aconteceu? Eu tinha pendências com, com policiais, né? E também com outras bocas de pontos de tráfico, porque eu comecei a buscar o produto sozinho, e aí Uhum. você vai se afundando cada vez mais, e aí o que acontece? Chegou uma hora que eu já estava já todo endividado, pedido de morte, tinha traficante que queria me matar, polícia me cobrando o agrado de toda semana, e eu falava que não tinha, que não era mais sorte de ninguém, aí não acreditava, Uhum. aí apanhava, batia, me demitiram, muitas coisas ruins. Uhum. E aí, conclusão, eu fiquei no fundo do poço. Eu fiquei assim, perambulando pelas ruas, Uhum. né? Eu não sei como, mas a droga vinha na minha mão, a má influência me perseguia, Uhum. e as coisas iam acontecendo, e eu ia me afundando cada vez mais. E a minha mãe orando, né? Junto com a minha irmã, junto com alguns irmãos. Na época, a Luciana, minha esposa, Uhum. ela na época não era minha esposa, mas já conhecia a gente, também orava para a gente, quando eu era solteiro, né? Depois que a gente veio se casar, ela conhecia minha irmã, e, e começou essa guerra espiritual, essa luta de libertação, minha mãe orando, junto com minha irmã e algumas pessoas, para a minha libertação, e eu continuava ateu, Uhum. né? Deus não existia. Aí o que aconteceu? Eu fiquei assim, acho que uns 2 anos e pouco, né? Eu andava que nem um andarilho, o carro, fiquei sem carro, fiquei sem documento, meu, o nome sujou, tudo que você imagina aconteceu. As famílias não queriam mais que eu ficasse perto dos filhos delas, né, meus Uhum. vizinhos, porque eu era uma má influência, né? Uhum. Aí a família descobriu e aí você vira o nada, Uhum. sabe? É um momento muito terrível porque ninguém acredita em você. Até mesmo alguns pastores, né, que não foi na Gíbia, claro, né, mas os outros pastores chegou até a dizer que não tinha jeito, né? Uhum. Ou seja, entregou a Deus, né? Porque não tinha jeito, porque eu estava numa situação muito complicada mesmo, envolvido no tráfico, Uhum. mas nas drogas, né? O tráfico era só um pouquinho, eu começava a fazer só um aviãozinho, na verdade. Aí aconteceu que eu comecei a ficar, eu ia assim, pro meio do mato, sabe, no monte, eu entrava no mato, eu ficava 3 dias às vezes, no meio do mato lá com droga, eu ficava lá, entendeu? Uhum. Ficava que nem um zumbi lá. E aí, eu comecei a ficar muito doidão e eu comecei a ver coisas. Eu começava a ver. Eu achava que estava delirando, né? Eu começava a ver gente. E eu comecei a contemplar algumas pessoas do meu lado que eu achava que eu estava doido. Na minha cabeça era alucinação. Uhum. E aí eu começava a falar com eles, entendeu? E, e ele falava comigo, né? Eu achava que era tipo meu amiguinho imaginário, coisa do tipo, doidão, sabe? Uhum. E eu comecei a contemplar eles. Ao todo foram 49. Foram Uau. 49 pessoas, assim, coisas que eu vi, conversava, né? E dialogava comigo. E alguns entravam comigo dentro da minha casa, outros não entravam. Tinha um que ficava distante. Mas eu Uhum. sabia o que era aquilo. Minha cabeça estava doidona, sabe? Uhum. E aí eu percebia que até mesmo quando eu ficava 2 dias sem usar droga, eu continuava vendo ele. Eu achei que eu estava ficando pinel, né? Sei Uhum. lá, problema. Fiquei doido. E ele falava comigo, porque era uma vergonha, né? Me tornei uma Uhum. vergonha. E em casa, minha mãe chorava muito, todos choravam, e Uhum. era uma depressão enorme. E aí, um deles, que falava comigo sempre, falava assim: Ô Alex, acho que você tem que se matar. Cara, tira sua vida, cara, porque você é uma vergonha para sua mãe, a sua mãe vai morrer de derrame desse jeito, cara. Olha o que você está fazendo. Tira sua vida, cara. Porque a dor da morte 7 dias depois, meu, aqui um mês sua mãe não vai lembrar mais, a sua mãe e sua irmã, seu pai vão seguir com a vida feliz sem você. Uhum. Tira sua vida. E aí eu comecei a ter essa orientação desse ser que eu via, né?
Aí eu comecei a dar atenção para isso e comecei a tentar suicídio, né? Aí eu tentei o suicídio por 5 vezes. Meu Deus. Uma vez a minha irmã, quando eu coloquei a corda no quintal lá, no telhado, quando eu me enforquei, a minha irmã entrou e ela me segurou, e a minha irmã ficou quase 50 minutos me segurando para não morrer enforcado, até chegar outra pessoa para me tirar, só para ter ideia. Meu Deus do céu. Tentei me enforcar, eu me jogava nos carros, sabe? E foram 5 tentativas, né, foram 4 assim, e eu ficava doidão, brigava, saía de casa. Quando você entra nessa situação, você não tem mais dignidade, não tem mais palavra, porque você só fala mentira. Fundo do poço. Fundo do poço. Eu brigava com todo mundo, eu já tenho um gênio forte, né? Eu brigava com todo mundo brigava de ir para o hospital. E aí tive vários livramentos de tiro, tentaram me matar e não conseguiram, enfim, foi um negócio bem feio. Bom, enfim, só para cortar, porque senão eu vou ficar muito tempo só falando da desgraça, que aconteceu. Mais ou menos em agosto de 96, eu já tinha 2 anos e pouco, eu já estava desviado já nessa situação, com uma vergonha tremenda, sozinho, isolado, e eu estava projetando, né, o meu suicídio na Ponte do Limão, pular a ponte. E como eu andava muito a pé, tudo, então eu fui até a ponte, isso no meio da madrugada, imagina umas 3, 4 horas da manhã. E eu fui lá para a ponte, e esses seres imaginários que ficavam do meu lado andando, tal, que eu conversava com eles tudo, que na época eu nem sabia o que era, não tinha me ligado do que se tratava, e eu fui para a ponte, sentei lá no parapeito da ponte para pular. Mas eu fui bem no meio da ponte ali, né? Daí um deles falou assim, não, você não faz isso não, porque aí, nesse lugar aí, você vai nadar. Vai cair no rio, você nada. Você tem que pular no asfalto, e quando vem um ônibus ainda para você, ou uma carreta, para você morrer no sentido de dor. Tipo, ele estava me orientando a me matar. Aí eu concordei com ele, falei, tá bom, então eu fui até na segunda pista da expressa ali na ponte, e estava esperando vir um ônibus. E atrás tinham um monte de seres ali, os outros, acho uns 20, assistindo o meu suicídio. Aí nessa que eu estava para vir, é interessante, parece que demorou uma eternidade para vir um caminhão, né? Eu fiquei lá esperando o caminhão vir. Quando veio um ônibus, aí ele falou, é agora você vai, agora. Aí quando eu vou para pular, que eu levantei, Deus bradou. Aí Deus falou comigo assim, filho, não faça isso, tu és meu. Aí eu peguei e falei assim, quem falou? Eu olhei para ele e falei assim, eu não sou seu não, eu achei que ele estava falando comigo, eu não reconheci a voz do Senhor, né? Eu falei, não, eu sou seu não, que história é essa, meu? E o ônibus passou. E aí ele ficou bravo comigo porque eu não pulei. Você não pulou, você perdeu a oportunidade, vai ter que esperar o outro ônibus vir, ou uma carreta, e brigando comigo, aquele ser ali. Aí eu peguei e falei assim, vou esperar o outro. E fiquei ali, já tremendo, suando, daquele jeito, né, muita droga. Aí quando estava vindo lá, o outro ônibus, quando estava bem pertinho, que eu me preparei para pular, pela misericórdia do Senhor, ele novamente me chamou. Filho, não faça isso, tu és meu. Quando ele falou pela segunda vez, esse filho, que eu ouvi com uma voz nítida, eu falei, é meu pai falando? Mas meu pai está aqui. Aí eu olhei para aquele ser, aí a ficha caiu. Eu falei, Deus existe. Você é um diabo, você é um demônio que foi cair do céu. Se você é um demônio e está aqui do meu lado, Deus existe. E se Deus existe, ele vai me ajudar. Aí deu estralo. Aí eu comecei a voltar correndo e eles iam atrás de mim. Aí começou a luta espiritual, porque eu sabia que aquilo era um monte de demônios que estava ali ao meu redor ali, né? E eu comecei a luta. Aí eu fui para a igreja. No mesmo dia eu fui na casa de um pastor lá, na mesma madrugada, chamei ele de madrugada lá, ele orou para mim, eu caí demoniado, levantei, fui para casa, mas era assim. Isso foi em agosto. Toda vez que eu ia para a igreja, caí demoniado. Aí eu voltava, eu passava na boca e pegava droga. Aí passava a madrugada na rua.
Uhum. Mas outro dia eu já, que eu olhava pro sol assim, eu ficava naquele remorso, né? E eu falava, mas eu sou muito sem vergonha, né? Como que pode? Deus não vai querer me salvar, porque eu não presto, né? Fui Uhum. pra igreja, fui liberto e hoje já fui de novo, porque eu estava fraco. Uhum. Mas o que acontecia? Eu mesmo assim eu persistia. Todos os dias eu ia para uma igreja. Se eu tivesse Uhum. culto na minha igreja, eu ia em qualquer igreja, mas eu ia para uma igreja. Eu ia para a Uhum. igreja e assim foi. Eu fui todos os dias. Eu ia para a igreja à noite e à madrugada ficava doido. Aí Uhum. acordava 2 da manhã, tomava banho, eu ia para a igreja e ficava assistindo. Mas as pessoas que me viam, eu caindo na igreja demoniado, eles achavam que, esse é um sem vergonha, não, ele não quer melhorar. Se Uhum. quisesse, não voltava a usar droga, enfim. E ficava, né, ficava ali, condenando, julgando, né? E aí Uhum. fui. Algumas pessoas, né? Aí a minha mãe orando, e teve uma promessa do Senhor para minha mãe, que um profeta disse para minha mãe que naquele ano ele ia me resgatar, ia Uhum. me libertar. Uhum. Minha mãe achava que eu ia aceitar Jesus, ou ia me reconciliar, ia morrer, né? Minha mãe Uhum. achava. E assim foi que, dia 31 de dezembro de 96, eu Uhum. ainda não estava liberto, e eu falei para minha mãe, mãe, eu vou dar um telefonema, que na época não tinha telefone em casa, fui no leilão em rua, né? Eu dar um Uhum. telefone para uma amiga dizendo que não vou passar o ano novo lá não, que eu vou passar na igreja com vocês. E aí fui. Uhum. Só sei que eu fui umas 10 da manhã, deu o telefonema, mas depois não sei o que aconteceu. O que acontecia? Quando eu comecei a receber esses demônios, Uhum. eu comecei a ter essa experiência espiritual de ser um demoniado, e eu perdi a noção, e eu andava para cá, não sabia o que estava fazendo. Uhum. Então, porque eu era realmente, eles me usavam nesse sentido. Uhum. E aí, quando eu dei por mim, era 10 da noite, eu estava na minha casa, já com efeitos de droga, tudo. Minha mãe estava em casa mais, que tinha ido para a igreja, com a minha roupa passadinha lá e tal. Aí eu fui, tomei um banho, peguei a roupa e fui para a igreja. Nessa que eu fui para a igreja, eu passava mais. Eu passava 4 anos a mais da igreja. Aí Uhum. quando eu percebi, eu tinha passado a igreja, eu voltava. Eu fiquei nesse ida e vida até chegar na igreja. Então eu fiquei umas 2 horas para poder chegar na igreja, Meu Deus. andando. Porque quando eu vi, eu fui para a igreja era Santa Maria, eu estava lá na Cachoeirinha. Quando eu voltava, estava no Limão, mas não ficava na igreja, Uhum. na Assembleia de Deus de Santa Maria. Quando foi mais ou menos umas 20 para meia-noite, eu percebi, eu estava no corredor de fora da igreja. Uhum. Era culto Santa Ceia. Aí o diabo, que eu sabia que era diabo, ele viu que estava já findando e estava perdendo, e ele falou para mim assim, é um culto Santa Ceia, você vai mesmo entrar lá dentro? Você vai estragar o culto Santa Ceia, é isso mesmo? Então ele Uhum. começou a me acusar para eu não entrar. Uhum. E aí que eu tava saindo o Ricardo Rainha, que na época eu acho que era presbítero, não sei se era presbítero, eu acho, na época, evangelista. Ele pegou, me segurou. Onde você vai, Alex? Eu falei, ô, Rainha, eu tô muito doido aqui, o diabo tá falando que não posso entrar porque é Santa Ceia. Ele falou, não, vamos orar. Ele orou, caí, buf. Aí caí, levantou, né? E quando eu fui ver, eu estava no meio da igreja. Uhum. Aí o pastor Najib estava ministrando o culto, e nessa ministração o pastor falou assim, gente, deixa aí, é libertação. E o culto rolando, os hinos, né? É a ceia, e eu ficava ouvindo glória a Deus, aleluia, caía, levantava, e caía várias vezes demoniado. E aí o que aconteceu? Quando deu meia-noite, todo mundo ajoelhou, né, para orar, né? Aí o pastor Rainha, na época, que acho que é presbítero, ele pegou e ficou do meu lado, ali, do meu lado, orando comigo. Ele pegou e falou assim, ó, Alex, vou fazer uma oração para você. Aí ele fez uma oração para mim junto com a virada, ele orou. Aí ele falou assim, Senhor Deus, do mesmo jeito que o Senhor me libertou no Morro do Andaraí, porque o Rainha também era um liberto, né, das drogas lá no Rio de Janeiro. Uhum. Do mesmo jeito que o Senhor me libertou no Morro do Andaraí, liberta o Sandro dessa droga, desse vício, hoje, ao passar o ano. Aí Uau. ele fez essa oração, uma oração simples, virou o ano, mudou a chave.
eu não tive abstinência, eu nunca mais usei cocaína, não tinha mais droga. Aí comecei a ouvir o Espírito Santo, aí o Espírito Santo foi me orientando o que eu tinha que fazer. Eu pegava e desviava do caminho onde tinha as pessoas, eu descia no ponto mais longe, vinha por detrás, e o Espírito Santo foi me orientando, e aí ele me orientou o seguinte: não fala que você não está usando mais droga, fala que hoje não dá porque você tem que trabalhar. Né? Aí, porque se eu falasse que eu tinha ido para a igreja, aí ia ser uma pessoa muito forte, então eu fiquei meio escondido, foi uma orientação do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo foi me orientando. Aí eu fui para a igreja, ia para a igreja, e realmente Deus cumpriu com a palavra, com a promessa que ele fez para minha mãe, que naquele ano eu ia ser liberto. E fui liberto no dia 31 de dezembro, entendeu? E foi uma grande bênção. Porque daí a minha vida começou. Aí eu fui começar, eu já estava trabalhando, eu comecei a ficar firme no trabalho, eu comecei a resgatar, fui reconstruindo o meu carro, fui pagando as minhas dívidas, paguei todos os traficantes, corri o risco para pagar os traficantes, que eu tive que ir lá no meio pagar os traficantes, com a possibilidade de não voltar. E depois que consegui fazer tudo isso, eu fui pagando, eu fui me reconstruindo. Aí a Luciene, eu fui conhecer a Luciene, né, que hoje é minha esposa, aí começamos a namorar, aí Deus preparou meu noivado, casamento. Aí me deu uma família, porque eu já não tinha mais nada, eu não tinha família nenhuma, porque ninguém acreditava em mim. Não tinha uma pessoa que podia confiar em mim, pelas tantas coisas que eu tinha feito. Mas Jesus me resgatou. Jesus me libertou de mãos fortes e me deu e me restituiu, sabe? A minha vida, me deu uma família, e eu fui aos pouquinhos, eu fui reestruturando. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou muito abençoado, né? Por ter minha casa, minha família, minhas filhas, trabalho, a bênção. Uau, glória a Deus. Demorou, né? Demorou hoje são 22 anos que eu fui liberto, né? Mas a libertação foi instantânea das drogas. Do cigarro demorou uns 2 anos ainda, né? Mas depois que eu passei a ter comunhão com o Senhor, eu nunca mais tive problemas com isso, né? E Deus realmente, ele mudou a minha vida nesse sentido. Porque antes, eu não tive uma experiência com o Senhor. Então, o que eu quero, qual que é o interessante? Eu me achava, né? Me achava que eu podia, a qualquer hora, sair disso. Ele mostrou que eu sou nada. Sem Jesus, eu sou nada. Entendeu? Então eu me achava... eu vi que sem Jesus, o demônio ele faz o que quer comigo, entendeu? Aquilo que eu via a minha mãe recebendo os guias e tal, que eu depois comecei a achar que era bipolar, né? Que era transtorno, né? Psicológico, eu vi que eu passei a receber os demônios, então eu ficava demoniado. Então, eu não lembro, né? Mas a minha esposa, na época, via, a minha mãe, os pastores que expulsavam os demônios que estavam em mim, e eu caía demoniado na igreja o tempo todo, né? Nesse período de agosto a dezembro, com essas possessões malignas. Então, ou seja, foi uma libertação. Entendeu? A culpa é do diabo? Sim, o diabo ele é culpado de tudo, né? Mas eu fui responsável por essa queda. Eu fui responsável. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, entendeu? Porque eu não posso deixar pôr a culpa no diabo e falar ele ser o culpado por causa disso. Não, ele é por natureza dele, mas eu fui responsável por quê? Porque eu não dei a voz do Senhor, eu não firmei na palavra. Olha só que interessante. O que me ajudou foi porque um pedacinho da palavra do Senhor ficou na minha cabeça. Naquele momento que Deus falou comigo na ponte, se eu não tivesse o conhecimento que o diabo era um anjo que caiu do céu, ou seja, eu não ia ter percebido que Deus existia. Então foi através do conhecimento da palavra que eu fui liberto. E aqui diz a palavra, a palavra nos liberta. Então eu fui liberto por esse conhecimento. Então, ou seja, a gente precisa cada vez mais conhecer a palavra. Para a gente ficar forte, para a gente não ter risco de se desviar, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que orar para não cair.
Sim, Porque ninguém é de ferro, ninguém é verdade. super-homem, né? Aham, E a gente tem que ficar atento, porque o inimigo nas nossas vidas, ele está o tempo todo querendo armar para nos derrubar. aham, Né? Bom, eu resumi bastante por causa do tempo, né? aham, sim. Teve muitos eventos, muitas situações críticas. Normalmente eu converso bastante com pessoas que estão em situações parecidas, e aí eu fico horas conversando, falando de situações e tal, porque Deus prepara aquilo que eu preciso dizer para a pessoa entender o poder do Espírito Santo, o poder de Sim, Deus, o que ele faz, entendeu? aham, Mas aqui, como é curtinha, eu dei uma resumida, mas eu creio que eu falei aquilo que precisava a igreja ouvir, entendeu? Que sem Deus dúvida. trouxe. E uma maneira que temos que engrandecer o nome do Senhor. Verdade. Toda honra e glória é do Senhor. É dele. Porque eu mesmo de nada sou, né? Eu me Aham. achava e eu fui um fracassado, né? Mas para a honra e glória do Senhor, Deus me levantou. Amém, pastor, Amém? amém. Amém? Glória a Tem Deus. algumas perguntas? Tem sim, ó. A dessa pergunta, qual a experiência mais forte que o senhor teve no reino espiritual e quais com visões? Então, teve uma foi bem nítido. Eu estava numa situação num barraco, Uhum, que eu não faço ideia onde é esse barraco. Mas eu uhum, estava nesse barraco. Porque ficava no meio da favela, entrava uns buracos aí, e estava num barraco, esperando, acho que anoitecer, porque eu fiquei como vampiro, sabe? Não podia ver a luz do dia, né? Então, às uhum, vezes, ficava 2, 3 dias fora de casa, e eu estava no barraco lá, esperando anoitecer para sair. uhum, E também, é lógico, eu ficava ali porque tinha droga, tinha um monte de coisa, droga, cerveja, né? Que tendo droga e cerveja, ficava ali dias e dias, até morrer, uhum, né? Muitos mal de overdose desse jeito. E aí, teve um momento que eu contemplei, assim, os amiguinhos imaginários que eu tinha, lá, os demônios, os 49, uhum, todos dentro do barraco, só um que ficava lá de fora. Tinha um que ele, não sei porquê, não chegava perto de mim. Ele tinha uma figura grande, assim, até lembra um pouco Batman, assim, pelos chifres grandes e tal, ficava distante. E eu só via ele com uma visão de longe, tipo coisa de 40 metros de distância. Ele não chegava perto, mas os demais ficavam perto de mim, rodeando, mas isso não chegava. Até uma vez cheguei a desenhar isso no papel, acredita? Então, isso foi uma visão, foi uma coisa que me marcou, essa imagem que eu ficava ali com eles ali. E muito pânico, né? Muito pânico, muita situação complicada. uhum, Hoje eu vejo as pessoas falando sozinho na rua, eu lembro que eu fazia isso, uhum, entendeu? É uma pessoa sem valor, né? uhum. Sem valor nenhum para a sociedade, e muitas vezes passa do nosso lado e a gente nem se preocupa com isso, né? Não é nossa vida, né? Então acaba deixando passar, né? Mas É. eu ficava assim. E é muito ruim, viu? Muita situação difícil. Não Ô, sei se você respondeu, né? pastor, Oi. o senhor falou do mundo espiritual quando você estava no lado das trevas e no lado da Isso. luz. Qual foi Ah, a isso. experiência, assim, uma visão espiritual que o senhor teve que te Perfeito. Ó, marcou? o que foi interessante, lembra que eu falei que o Espírito Santo começou a me orientar? Aham, Então, isso no começo foi muito mais forte, né? O Espírito Santo falava comigo o tempo todo. uhum, Assim, no ônibus ele falava comigo. Ó, cuidado com aquele ali é perigoso. uhum, Ó, quando você se apresentar, você fala que é Sandro, não fala que é Alex, o mundo te conhece. uhum, Por isso que todo mundo me chama de Sandro. Em casa, a minha mãe chama de Alexandro, mas o uhum, Sandro é o que mais forte. uhum, No trabalho, como tinha outros Alex, então uhum, nenhum Alex prevaleceu. Tudo era Sandro, outro era Egídio, era Campos, então ficou como Sandro. E uhum, na igreja todo mundo conhece como Sandro. Por isso que hoje eu digo meu nome é Sandro. uhum, Porque quando eu ouço o Alex, eu sei que é alguém do mundo. E eu já fico atento. Tá uhum, entendendo? Então o sim, Espírito Santo também foi me orientando nisso. aham, Então ele pegava e ele me dizia, ó, não vai ali, porque ali tem pessoas assim, assim, assado. Ó, se você ficar ali ó, vai estar a polícia fazendo isso aqui, aquilo outro, e você vai ser preso porque ele te conhece assim, assim, assado. Então eu tive muita orientação espiritual, o Espírito Santo foi falando comigo para eu me desviar da situação, né? uhum, Muito no começo, né?
Foi cuidando de você em todos os tempos. Foi cuidando em tudo, em tudo. Aí falava comigo já no trabalho, como que ia ser, as coisas, aí começou, a gente começa a ter uma vida espiritual muito forte, sabe? É o tempo todo conectado e falando com o Senhor. E agora, Senhor, o que eu faço? Mas, meu Deus, e agora? E aí você começa a mudar os seus hábitos, os seus costumes, né? Começa a não falar palavrão, né? E você vai se moldando, né? E aí o Espírito Santo, Deus começa a abençoar de uma forma espantosa, espantosa, sabe? Verdade. Do mesmo jeito que eu afundei muito rápido, Deus me resgatou e restituiu de uma maneira muito profunda, sabe? Hoje eu fico vendo assim o que Deus me deu, o que Deus fez comigo, né? Muitos acho que nem conseguiria, entendeu? Então Deus fez muita coisa comigo sim. E aí estando na igreja, né? Eu fiquei uns 15 anos, né? Indo para a igreja, mas eu não tinha cargo, não tinha nada, né? Eu ficava só era banco, né? Eu sempre firme com o Senhor, né? Conhecendo, procurando aprender a palavra, vendo como funciona o mecanismo da igreja, mas eu me preocupei em estudar, fazer a pós-graduação, enfim. E era um tempo assim que era muito puxado, né? E as coisas do Senhor, eu era domingueiro nesse sentido. Aí depois dos 15 anos que eu conheci a bênção, aí minha vida espiritual melhorou nesse sentido muito mais, porque eu comecei a trabalhar para o Senhor, né? Amém. E aí eu tive a oportunidade de ser um diácono, foi trabalhando, e estamos aí até hoje, né? Graças a Deus hoje, pela honra igual eu sou um pastor, né? Amém. E antes estava perdido, né? Era um péssimo testemunho, né? Eu morria de vergonha do que eu fazia. Lógico que eu tenho vergonha daquilo que eu fiz, né? Mas a gente tem que assumir o que fez, né? Fez, paciência. Mas para o igual ao Senhor, hoje sou outra pessoa, transformada, né? Liberta. Glória a E tem Deus. essa experiência, né? Tem mais uma pergunta aí? Não. Tem alguém mais Não? que quer fazer alguma pergunta? Pastor Bom, Sandro? se eu tiver, eu quero ler uma palavra. Pode ser? Pode sim. Vamos lá. Eu queria ler uma palavra aqui para não ficar só um testemunho. Porque o testemunho foi algo que Deus fez na minha vida, né? Sim. Foi para a honra e glória do Senhor, mas a palavra do Senhor não tem igual, né? Amém. Então nós temos que ler a palavra, né? Verdade. Em Romanos 5:8, diz assim, ó. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Então, amém? Então, glória a Deus pela morte de Jesus na cruz. Amém. Né? O amor dele é tão grande que permitiu seu filho sofrer na cruz por mim, por nós. Eu, uma pessoa ingrata que eu fui, que não consegui reconhecer quem era Deus, ao ponto de ficar ateu. E mesmo assim, imagina só, às vezes eu fico pensando, às vezes as pessoas, uma pessoa te chateia com uma ingratidão. Quantas ingratidões a gente recebe de algumas pessoas? A gente fica acabado, né? Quando a pessoa é ingrata com a gente. Imagina Deus, Jesus, como que ele nos sente, o que nos sofre em ver a nossa ingratidão, o quanto eu fui ingrato. Eu não merecia ser salvo por tanta coisa que eu fiz, mas o amor do Senhor é tão grande, mas tão grande, que ele nos dá a oportunidade de salvação. Verdade. Graças a Deus por isso, que se não fosse isso, hoje eu estava ardendo no fogo, né? Porque a vida é curta, né, para quem está nessa área, né? E hoje,
se eu morrer hoje, eu tô no lucro, né? Com Porque certeza. meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho convicção da salvação, tenho, Amém. tenho uma casa, uma família linda. Deixa eu mostrar minha família aqui, ó. Deixa eu ver. Olha lá, a minha Ah, que esposa, bem. você. Estou todo vendo aqui, estão conseguindo ver? Aham, sim. Então, tem uma família linda, que estamos todos juntos aqui. Então, eu sou grato a Deus por tudo Amém. isso. Glória a Deus. Amém? Pastor, surgiu uma outra pergunta aqui. O Vamos senhor lá. ainda tem visões de anjos hoje? De demônios, não. Mas de Demônios nunca anjos? mais. De anjo, só em sonhos. Só em sonhos? Só em sonhos. Em sonhos, eu já tive alguns sonhos, né? Sonhos, anjo falando, Deus falando comigo muito forte em sonhos. Sonhos eu tenho, sim. Aham. Mas, assim, ver anjo, eu não vi, não vejo nada. Eu via muito os demônios na época, né? Mas depois que teve a libertação, no começo, durante um ano e pouco, eu vi muita coisa espiritual, Aham. sabe? E eu sentia, né? Eu percebia que o Espírito Santo estava agindo e tal, mas não que eu via que nem eu via os demônios. Eu não sei porquê, Deus me deu essa graça de ver os anjos. Mas não tem importância. O importante é Jesus Cristo, né? Dando morando no meu coração, né? Verdade. Mas eu não vejo mais nada, não vejo não. Amém. Alguém tem mais alguma pergunta aí ou Oi? não? Podemos finalizar? Como é que tá, pessoal? É Dá o porque a minha esposa feedback. falou que tem uma pergunta. Fala. Ah, foi boa. A minha esposa estava falando como o louvor influenciou na minha vida, né, na minha Aham, libertação. Isso é importante dizer, isso é legal, foi bom que ela lembrou. O que aham, aconteceu? Quando eu estava já naquela situação complexa, né, quando eu percebi que Jesus existia e tal, e eu estava no processo de libertação, eu não tinha coragem de orar, porque eu tinha vergonha de orar, eu não tinha rosto de falar para o Senhor, para pedir para Deus me ajudar, porque eu me sentia muito sem vergonha, muito teimoso, né? uhum, Então eu não conseguia orar. E aí aconteceu. A Luciene, na época que ela orava por mim, o que ela fez? Ela fez uma fita com uma sequência de louvores, uma fita cassete. Hoje as pessoas nem uhum, sabem o que é isso, algumas, né? Fez uma fita cassete com várias músicas, com vários louvores. E ela pegou esse louvor e me deu essa fita. uhum, Quando ela deu essa fita para mim, eu estava ateu, estava agnóstico. Eu olhei a fita, achei ruim que ela me deu a fita, fiquei até bravo que ela foi me entregar a fita, né? E eu peguei a fita e joguei no lixo uhum, do escritório onde eu trabalhava. Aí a faxineira, quando ela foi limpar lá, que ela viu o lixo, ela viu a fita novinha lá, ela falou assim, vai ver caiu da mesa. Ela tirou a fita do lixo e pôs na mesa. Aí quando chegou outro dia, a fita estava lá. E aí eu peguei essa fita, coloquei na mochila e trouxe para casa. E em casa ficou. Aí quando eu percebi que Jesus existia, tal, da tentativa do último suicídio, tá? Eu peguei essa fita e eu tinha um Walkman, uhum, eu comecei a ouvir essa fita. E por intermédio dessa fita, era que eu orava a Deus, porque eu não tinha coragem de orar a Deus. Então uhum, eram hinos de súplica, né? Ajuda-me, né? Braço forte, eram uns hinos de súplica, de arrependimento. E era um meio que eu adorava o Senhor por intermédio dessa fita. Quer dizer, então, o louvor é muito importante para a adoração, porque quando a gente está louvando, né, tem vários tipos de louvores, mas tem louvor que a gente começa como se fosse uma oração, né? A gente fica, verdade. tem louvor de que você fica clamando a Deus, fica falando Uhum. da sua beleza, né? O quanto ele é grande. Então, isso foi um negócio bem interessante, porque uma fita me ajudou demais por causa do louvor, porque Uau, que linda. eu não tinha coragem de falar, Senhor, me ajuda. Não saía da minha boca isso. Uhum. Aí eu cantando, né, parecia que estava cantando, mas as pessoas viam cantando, achando que estava cantando da boca para fora, mas eu estava usando aquele momento para adorar o Senhor e para Uau, clamar, né, para orar. glória a Deus. Glória a Deus, Interessante, né? pastor Sandra. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse testemunho. Deus permitindo esse testemunho que o Senhor compartilhou vai alcançar vidas, não só hoje aqui na live, mas também em outros momentos, porque será divulgado, né, esse testemunho que o Senhor compartilhou conosco.
né? Eu tenho certeza que isso dará frutos para a honra e glória do Senhor. Eu também creio que a pessoa que precisa ouvir, Deus vai preparar um meio de ouvir isso. E quem precisar, né, de algumas informações, de orientações, eu estou à disposição aí para poder orar, né, batalhar, né, uma batalha espiritual. Uhum. Esse tipo de libertação é uma batalha. E na igreja, quem precisar, pode contar comigo, me procura e juntos vamos orar. Eu sempre falo que o Ricardo Rainha, né, o pastor hoje, Ricardo Rainha, ele foi muito meu amigo, ele foi uma das pessoas que me ajudou nisso, porque ele fez parte da minha libertação de 31 de dezembro. Quando eu me libertei do cigarro, ele fez junto comigo para eu me libertar do cigarro, entendeu? Ou seja, um irmão orando ajuda, né? Apoiando. Sim. Então, de repente, eu estou aqui à disposição também para orar, para aquele que precisa de Amém. libertação, para juntos, né? Irmos para a glória, né? Esse é o Amém. objetivo. Amém? Isso aí, os irmãos, um ajudando o outro, a gente conquista mais, né? Exatamente. E graças a Deus é pelo amor dele, que é enorme, nos deu essa oportunidade, né, de ser liberto e estar aqui hoje falando do amor do Senhor, né? Amém. Amém? Glória a Deus, pastor. Deus abençoe a Ué, sua vida o por tempo deu, tudo. né? Deu tempo, falta ainda 4 minutos aqui, né? Eu queria avisar o pessoal que está nos assistindo na live que sexta-feira vai ter outra live de testemunhos. Não vai ser só uma pessoa, não vai ser só o pastor Sandro, vai ser outras pessoas compartilhando testemunhos. Serão umas 3, 4 pessoas, vários testemunhos assim edificantes. Em meio a essa pandemia também tem testemunhos de milagres e é tudo para honra e glória do Senhor. Então, pessoal, não percam sexta-feira. Sábado tem live de louvor, segunda-feira tem live de louvor também. Amém. É isso aí. Que bom, né? Estamos Amém. conectados, né? E a igreja não para, né? Não para, Glória a não Deus. para. A gente está Deus fazendo abençoe. live todos os dias para a gente sempre estar sempre em comunhão. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal que está aí na live. Até mais. Paz, Senhor. Amém.